turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para a Farmácia Líder, para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Pois é, eu falei há pouco nas notícias regionais, que especialistas relacionam inundações a um novo normal climático para o Rio Grande do Sul. Aumento da temperatura dos oceanos e da atmosfera tende a agravar supertempestades em solo gaúcho e exige adaptação a risco crescente de tragédias. É uma notícia que preocupa. O professor Frois está com a gente aqui, ele é um estudioso, nosso colaborador aí, há 20 anos já, está conosco aqui, trazendo a sua participação. Ele é ambientalista desde os 19, estava dizendo que já são quase 50 anos, antes da sua formação acadêmica, por influência de José Lutzenberger, biólogo, professor, gestor ambiental, membro da Fundação Moan, ele a representa aqui no município, vice-coordenador do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, aqui do município de Canela. Professor Carlos José Frosi, conosco nesta manhã. Professor, deixa eu dar bom dia, abrindo aqui a câmera também. Bom dia, professor Frosi, como é que você está? Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Satisfação mais uma vez estar aqui presente, Talvez não num dia, digamos, bonito ou feliz, Mas feliz sempre, Braulio? Quando chove também faz parte aliás, do Braulio, processo vou natural. te confessar uma coisa. Quando anuncias o tempo instável com chuva, fui para casa e resolvi escrever um texto a respeito da instabilidade do tempo, Uhum. Claro que existe a instabilidade quando há um excedente, Como agora, essas chuvas astronômicas, digamos assim, Mas o tempo, para quem é agricultor, a chuva sempre é bem-vinda, então sempre é estável, E não instável. Mas na nossa academia, nós nos acostumamos, em todos os jornais, a gente usar o termo instabilidade do tempo, Uhum. Então a instabilidade do tempo eu botaria entre aspas. Quando há um desequilíbrio. Sim, aí sim. Porque pode ser de calor. O excesso, claro, pode instável. ser, A gente teve altas Exato. temperaturas acima da média do normal. Há uma instabilidade, claro. Mesmo tendo sol, o tempo estando bom, digamos assim. Que para nós, Braulio, para o ser humano, para as convenções humanas. A temperatura, por exemplo, nós temos o ponto ótimo. Chama-se em ecologia o ponto ótimo. E o ponto ótimo não são os extremos. Uhum. E quando nós chegamos aos extremos, nós saímos do ponto ótimo. Aí nós estamos numa instabilidade, Tanto para mais como para menos. É verdade. Isso para muitas plantas. A falta de chuva ou a falta de calor exato. E de sol pode prejudicar. A planta pode entrar em estresse por falta de chuva ou por excesso de calor. Ela não produz pelo excesso de calor e paralisa com muito frio. Então, esses são os extremos, que fogem de uma, digamos, tipo uma parábola, onde o ponto mediano é o ideal para cada espécie. Sim. Isso se aplica a qualquer bicho, Braulio? A qualquer animal, digamos assim, a qualquer planta. Tem aquelas que gostam mais do frio, tem as que gostam mais do calor, tem aquelas que gostam mais de água, aquelas que não suportam tanta água, e todas elas adaptadas no seu meio em função do seu eu, digamos, da sua... Do seu ecossistema, Do seu ecossistema e da onde é o seu ecossistema, Então, começa por aí, Braulio? Você falou que você estava estudando já essas mudanças há algum tempo. Você trouxe aí um desenho. Casualmente, eu mexendo nos meus esquemas em casa, Braulio, revendo todos os meus livros e apontamentos, e achei um gráfico lá que eu acho que deve ser de 1976, acredito que seja de 76, que mostra na natureza como se dá o calor, a luz no nosso planeta e as consequências disso. Então, nesse gráfico, ele aponta aqui, por exemplo, a constante solar, o vento solar que chega até o planeta Terra. E isso já em registros históricos, o equilíbrio dinâmico da Terra está relacionado a 1,94 calorias por centímetro quadrado por minuto. Olha que loucura, professor. Só repete. De 1,94 calorias por centímetro quadrado por minuto. Isso significa que a luz do Sol bate na Terra com esse número de calorias por minuto. Bom,
Mas como é calculado tudo isso? Bom, considerando que a Terra recebe a luz do Sol e 30%, se eu considerar esse valor 100%, 30% era devolvido para o espaço, sob forma de luz. Certo. O resto dessa energia dos 100% sobrou quanto? 70%. Desses 70%, a Terra toda converte em calor. Então nós tínhamos o quê? As florestas, 1% assimilando essa luz e transformando lá na fotossíntese em energia luminosa, sendo transformado em energia química. Poderia até dizer lá na física em energia potencial. Certo. Aonde? Armazenando o carboidrato, armazenando a proteína, armazenando o lipídio nas plantas que depois são consumidas pelos animais. Bom, isso que eu estou colocando, Braulio, significa um equilíbrio dinâmico, ou homeostasia, como nós falamos em ecologia. Mas o que vem acontecendo? Nós temos um modelo de concepção de cidades. E a cidade transformou a vegetação, que transformava essa luz em carboidratos, lipídios, glicídios, e também devolvia sob forma de luz, nós transformamos em calor. Certo. Então nós botamos o concreto, botamos os telhados, que não deixa de ser um concreto, asfaltamos as cidades, acabamos com os banhados das cidades. Sim. Isso é histórico, isso ou é banhado, ou é um igarapé, ou é um arroio, enfim, o manancial hídrico acaba desaparecendo. Nos litorais nós transformamos também a questão dos mangues, que muitas vezes viravam em depósito de lixo. Então, tu tira a floresta, tu aumenta as cidades, tu impermeabiliza o solo. O que acontece com a água quando chove? Sim. E o que acontece com aquele equilíbrio da luz e do calor? Então, aumentou a incidência de calor, certo, porque a luz é transformada em calor, sim, com asfalto, com concreto, com telhado. As casas também, nos seus pátios, abandonam a vegetação e botam tijoletas e botam piso, e tudo isso gera calor. Certo. Então, o que acontece? À medida que eu gero mais calor nas cidades e nas propriedades como um todo, aumentando o calor, aumenta a evaporação, concorda? Ah, tá. Você vai chegar aí lá. Nós vamos chegar lá. Então aumentando a evaporação, eu aumento a quantidade de partículas de água na atmosfera. Certo. E quanto mais calor, maior a velocidade do vento. Quanto maior a velocidade do vento quente, a tendência qual é? É a segunda lei da termodinâmica. A tendência dele é de se dissipar e ocupar os espaços onde ele não está. Então, por que os antigos diziam vento norte, chuva forte? Certo. Vinha o vento norte, até há pouco tinha o vento norte, empurrando essas massas de calor para os polos, então para os pontos mais frios. E aí o que acontece? Com a evaporação e essas massas de ar frio voltam com toda a força possível e imaginável, que aí vem o que nós estamos vendo hoje. Então, a pergunta é, basta fazer uma barragem, como muitos técnicos colocaram ontem? Não, nós temos que rever nosso conceito de cidade. Então, só para a gente fazer aqui, digamos, exatamente, né, um raciocínio, ou acompanhar o teu raciocínio, professor. Nós temos, então, em razão disso, você disse que essa luz que volta, esse percentual, ele também diminuiu, né? Está diminuindo. Por causa do efeito estufa. Porque eu estou tirando a floresta. Eu estou falando da luz que volta para o espaço. Sim, porque o que acontece, Braulio? Hoje nós temos um rebanho humano de 8 bilhões de seres humanos. Eu sei que tu vai me questionar, mas nós temos um outro rebanho animal de gado, de galinha, de porco. E então não é só o combustível fóssil que está provocando o aquecimento global, porque quando a mídia coloca, a primeira coisa que ela fala, nós temos que mudar a matriz energética. Sim. Concordo, mas nós temos que pensar que paralelamente a isso, nós estamos desnudando o solo. Nós estamos deixando o solo pelado. E solo pelado passa a ser uma usina de calor. A terra pelada, sim, é uma usina de calor. Então, imagina essa chaleirinha no fogão. Imagina essa chaleira no fogão e eu boto um certo combustível. Ela vai ferver, não vai? Claro. Mas se eu botar mais fogo, essa tampa vai começar a dançar. Então, hoje, o planeta está nesta fase. A tampa da chaleira está dançando.
E isso significa muito mais força, muito mais energia cinética. E quanto mais energia cinética, que é a energia do movimento, essa energia vai ser mais violenta. E em sendo mais violenta, os efeitos climáticos, os eventos climáticos que tu acabou de citar na notícia, vão ser muito mais desastrosos. Por quê? Porque não há capacidade de assimilação, essa força astronômica, essa absorção do calor. Então, hoje foi no Taquari, há pouco tempo foi no Jacuí, há um outro tempo no Caí, vai ser nos Sinos. Então, e nós que estamos na montanha, Gramado, Canela, São Francisco, nós somos responsáveis por isso. Nova Petrópolis, agora, por exemplo, tu citasse Bento Gonçalves, Veranópolis, que alimentam taquariantas, são responsáveis na montanha, quando acabam com banhado, né? Quando aterram banhado, quando não tem captação de água da chuva, dos telhados das casas. Porque sempre é fácil criticar, né, Braulio? Mas para voltar esse equilíbrio dinâmico na natureza, não é preservar a floresta amazônica, é preservar a floresta nos municípios, em cada município. Então, o reflorestamento... A biodiversidade tem que voltar a ser constituída nos municípios. Porque é ali que está o equilíbrio. Grandes áreas verdes. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, Braulio. Uma nova praça, ela pode ser escavada, eu posso fazer uma cisterna, e em cima dessa cisterna eu boto terra e faço um paisagismo para as pessoas aproveitarem. Porque essa água da chuva hoje, de todos os telhados, de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, eu estou pensando aqui na região mais alta, ela simplesmente vai para a Boca de Lobo e vai para o manancial hídrico. Então não tem manancial hídrico que suporta uma carga de uma chuva de 100 milímetros. Claro. E não adianta botar uma tubulação de 30, 40, 50. Em pouco tempo, né? Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. Então, aonde nós podemos fazer isso? Canela já tem uma lei que obriga os prédios a ter coletores de água da chuva para amortizar o volume de água que vai para a Boca de Lobo, que vai para a drenagem pluvial e que, por sua vez, vai para o primeiro manancial hídrico e que vai para depois para as grandes bacias hidrográficas. Então, qual é o mandamento da política pública hoje? Primeiro, resgatar banhado. Segundo, dimensionar o volume de água represada em cada prédio. Então, por exemplo, se o prédio vai ter um telhado de 60, 70 metros quadrados, ele vai ter que ter um mecanismo de reter essa chuva toda que vai bater nesse telhado. E tudo isso já tem cálculo, Braulio. Então, se eu vou construir uma nova praça na cidade, por que não antes de... Já que vão tirar toda a terra mesmo e toda a vegetação, então vamos primeiro fazer cisternas quilométricas para reter essa água da chuva, porque talvez Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco não vão sentir o impacto, mas os que estão a jusante vão sentir esse impacto sim, e vai ser lá em Porto Alegre. Né? O Caí, nós alimentamos o Jacuí, aliás, desculpe, os Sinos, alimentamos o Caí, que vai desembocar no Guaíba. Então, isso são consequências da minha ação aqui em Canela, vai repercutir lá em Porto Alegre. Lá, sempre quando chove demais aqui, o que acontece com São Sebastião do Caí? Inunda. Mas não é a chuva em São Sebastião do Caí que provocou a inundação. Não, é a chuva que cai nas montanhas, cujo volume de água no Caí aumenta astronomicamente. Então, as novas políticas públicas em função desse aquecimento global, que então não é a floresta amazônica que vai salvar o planeta todo. Claro que ela é um termômetro, sim, ela é um regulador térmico, sim, mas nós estamos gerando calor em cada... É na minha casa, Braulio, é na tua casa, é na casa da Laci, aonde nós estamos gerando calor. Então eu tenho que, primeiro, cada cidadão vai ter que rever o seu espaço físico. Quanto por cento de área verde ele tem? Quantas árvores ele tem? Quanta grama ele tem? Ou quanto ele botou no seu pátio de concreto? Quando digo concreto, é a lajota, é o piso, né? Que tudo gera calor. Certo. Prova disso, Braulio, que Canela hoje se preocupa com um ar-condicionado para o calor e não para o frio. Sim. E quando eu vim para Canela em 90, o que se preconizava? Lareira. É ou não é? Então, as escolas, nenhuma tinha ventilador.
E olha que eu dei alguma palestra em Canela e Gramado e ninguém tinha ventilador. Isso é um exemplo concreto de que há uma mudança? Sim, há uma mudança. Há 2 anos, se eu não me engano, né, Laci, não tinha ventiladores para vender na cidade, não tinha ar-condicionado para vender. Então, o que houve é real. Isso que eu estou falando não é uma utopia do meu gráfico de 76. Sim, mas é uma constatação. É uma constatação do que a gente previa em 76 que ia acontecer, hoje passou a ser fato. Uma realidade. E esse fato agora, infelizmente, com a morte, nós vamos ter que administrar. E outra, né, Braulio? As casas que se viu na televisão não eram de pobreza. Não eram de pessoas que estão ali acampadas num cantinho. Não, eram casas, a maioria que eu vi eram de alvenarias e foram destruídas mesmo. Sim. E o volume de água, Braulio, nas próximas só vai fazer aumentar. Porque as cidades aumentam, a população aumenta, o impacto do solo aumenta e esse gráfico dos 70% e 30%, ele está em desequilíbrio. Certo. E à medida que aumenta o desequilíbrio, aumenta a destruição e a morte. Então, nós, doravante, os novos administradores, provavelmente tem que ser mais gente mais nova, com conhecimento de educação ambiental, né, Laci, que é onde se trabalha esse conhecimento, que tenha essa visão administrativa de que banhado não é estorvo, banhado é uma relíquia do planeta que deve ser preservado. Professor, muito obrigado pela sua participação. Espero que o tempo ele vai passando rapidamente. Nós temos ainda o Rossel Luiz Inglese daqui a pouquinho. Antes da professora Laci, que já está conosco aqui, você e a Rosmari, que é isso, é Rosmari, né, o nome dela, da UERGS, que estarão falando sobre educação ambiental nas escolas. Daqui a pouco você confere aqui no nosso GJR, aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Clube. E a hora certa? 8h28, temperatura que está neste momento em 18 graus. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885. Muito mais que rádio. Qual destino?